Olá, família Kev, como estão vocês? Um dia maravilhoso para celebrarmos o nosso Deus, para exaltarmos a sua grandeza, o seu poder, para glorificarmos, magnificarmos o nosso bendito Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Precisamos estar muito agradecidos, precisamos ser gratos, precisamos rejubilar, precisamos engrandecer, reconhecer a grandeza do nosso Deus. Que maravilha! Mais um dia, precioso dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos agraciou e acordamos, estamos aqui, estamos vivos por causa de Deus. Você pode estar aí numa situação difícil, você pode estar aí triste, você pode estar chorando, mas você tem motivos para sorrir. Jesus é o motivo da sua alegria, Deus é o motivo, Espírito Santo, você não está sozinho, você está cercado de amor, você é sonho de Deus, você é projeto de Deus, você é tesouro do Pai e você é a pessoa escolhida por Ele, sonhada por Ele para ser feliz. Então sorria, não importa a situação, não importa a circunstância. Você pode dizer, é fácil para você, é porque você não está aqui onde eu estou, é porque você não está vivendo o que eu estou vivendo, mas você sabe o que eu tenho passado, você sabe o que eu tenho vivido, você sabe o que eu tenho feito, o que tem acontecido, as situações que eu tenho passado. Não sabe, né? Então a gente precisa ser grato, precisamos celebrar a vida, celebrar Deus, precisamos agradecer, ser pessoas gratas, ser pessoas humildes, ser pessoas satisfeitas. É muito fácil ser rabugento, ser reclamão de tudo, ficar reclamando de todas as coisas, Mas tenta fazer o contrário, tenta agradecer, Tenta se arrepender, tenta ver diferente, ver por outros ângulos, Tenta mudar aí a forma como você tem visto, como você tem falado, tenta mudar seu vocabulário, tenta mudar as suas sementes, as suas palavras que você tem jogado, E começa a agradecer, começa a orar, começa a pensar diferente do que você tem pensado, um pensamento pessimista, ou um pensamento de que não vai conseguir, ou um pensamento de negativismo. Muda, começa a falar de alegria, começa a falar de paz, começa a falar do que Deus tem trazido para você, Então, estamos aqui, família Kev, mais uma vez, nessa introdução aí, tentando animar vocês, tentando mostrar o quanto você é importante, o quanto você é especial. E nesses dias, que nós estamos conversando sobre os princípios. Os princípios são leis, princípios são determinações, princípios são leis mesmo que regem, que nos orienta, que nos norteia, que traz nortes, bons nortes, Viver sobre princípios. Toda pessoa, ela tem metas, ela precisa ter princípios. Se não tem metas, precisa ter princípios, precisa ter ética, precisa ter valores, Precisa ter norte para a sua vida. Qual o norte que tem sido para a sua vida? Quais os princípios que você tem seguido? Quais os padrões que você tem colocado para a sua vida? Que tipo de padrões, que tipo de metas, que tipo de pensamentos? O que você tem projetado? O que você tem sonhado ou não tem sonhado? Então, vamos lá, família Kev? Nós temos conversado nesses dias sobre os princípios, viver princípios. Vimos o princípio da individualidade. Cada um é único, cada um é um ser individual, cada um é um ser exclusivo, cada um é um ser especial com suas particularidades, com sua exclusividade, com seu jeito de ser. E em Romanos 14:12 diz que nós iremos prestar contas de todas as coisas, Romanos 14, versículo 12. Olha o que está escrito: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esse é o princípio da individualidade. Então, aquilo que nós temos falado, que nós temos feito, que temos não feito também, vamos prestar contas, cada um de nós. Está escrito aqui em Romanos 14, versículo 12, cada um vai prestar contas. Nós vimos o princípio da soberania, o nosso Deus é o
Nosso Deus é único, nosso Deus é o Todo-Poderoso, nosso Deus é soberano, Ele é supremo. Precisamos reconhecer e viver o princípio da soberania. Deus é tudo, é o Criador, Ele é perfeito, Ele é magnificentíssimo, Ele é grandioso. O nosso Pai Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Nós vemos o princípio do autogoverno. Precisamos ter esse domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Precisamos ter esse controle. Precisamos ter esse reger a si mesmo, esse autogovernar-se, esse autorizar-se, mas sabendo tomar a decisão correta, saber ter domínio próprio. Então, ter domínio próprio nas suas finanças, nos seus orçamentos, no consumismo, não ser consumista, né? Mas ter cuidado com seus orçamentos, com seus gastos, ter o domínio próprio na hora de falar, na hora de agir, em cada lugar que nós estamos indo, naquilo que estamos fazendo, na hora de responder alguém, em todo momento das decisões, ter o domínio próprio. E aí nós vimos outro princípio, que é da mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Foi incumbida a nós uma missão, foi incumbida a nós o tomar conta de algo, ser responsável por alguém, você é responsável por coisas, você é responsável por nós mesmos, mordomia de nós mesmos, né? Cuidar do nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, ser esse mordomo que sabe cuidar bem do corpo, que vai apresentar diante do Senhor o que você tem feito, né? Tem usado bem esse corpo, tem zelado por ele, tem usado em santidade, né? Olha o que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, de apresentar o corpo em santidade ao Senhor. Precisamos ser esse mordomo em nossa família, em nosso trabalho, na igreja, nos ministérios, saber usar a mordomia. E hoje nós vamos falar sobre o quinto princípio, que é o princípio do semear e colher. Tudo que o homem semeia, ele colhe. A semeadura, ela faz parte de nossas vidas. A colheita, todos vão ter que passar por isso, né? Tudo que a gente semeia, nós vamos colher. A colheita, ela é obrigatória. Não tem como não colher, né? Porque algo foi semeado. Algo foi semeado. Às vezes alguém semeia, o outro vem e colhe, né? A pessoa nem semeou, mas ele vai colher algo que ele nem semeou, né? Então, existe a semeadura que a gente semeia e colhe, existe a colheita que a gente semeia, que a gente colhe, mas existe a colheita também, que outros semeiam e a gente colhe. Que a colheita, ela é obrigatória. Nós estamos vivendo muito isso, né? Temos vivido dias muito difíceis, temos vivido dias de muitos desafios, mas precisamos entender esse princípio forte da semeadura, semear e colher. Desde o Éden nós vimos esse princípio da semeadura, né? E da colheita. Quando Adão e Eva desobedecem, pecam, infringem um princípio da obediência, o princípio, né, que Deus trouxe sobre o princípio da soberania, quando eles infringem o princípio do autogoverno, o princípio da mordomia. Olha quantos princípios estão lá no Éden que eles infringiram, né? Quando eles ferem esse princípio da individualidade também. Deus deu livre-arbítrio, né? Então existe uma colheita. Em Gênesis 3, no versículo 17, a partir do versículo 15, quando Deus, né, confronta o homem, quando Deus aparece diante do homem e da mulher, e que eles agora prestam conta da sua mordomia, porque nós lemos lá no livro de Lucas que vai prestar conta da sua mordomia. Preste contas aí da sua mordomia quando Jesus conta a parábola do mordomo infiel, né? Eu quero que você preste conta da sua administração. Nós vimos isso no vídeo passado. Então Deus apareceu diante de Adão e Eva e pediu: me preste contas agora da sua mordomia, né? Do que eu dei para você administrar. E eles foram achados em falta. Então, quando Deus chega para mim, chega para você agora, nesse momento, e pede as contas, e pede que a gente preste conta dessa mordomia, como Ele vai nos encontrar? Então, essa mordomia tem a ver com semear e colher também. Nós vamos colher o que nós semeamos. Então, lá no Éden, em Gênesis 3, a partir do versículo 15, Deus começa a dizer para Adão, para Eva, para a serpente, o que cada um vai colher a partir do que eles fizeram. E para Adão e Eva, né? Deus fala para Eva:
sobre a forma como ela ia sentir dores no seu parto, né? E Deus fala para a serpente que agora ela iria comer do pó da terra. E Deus fala para Adão que ele do suor do rosto dele, ele iria comer. Então a semente é suor, é o sangue, é o suor que é derramado, né? É essa parte do nosso corpo que transpira. Então em Gênesis 33, a partir do no versículo 17 diz: E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, a quebra do princípio, né? Desobedeceu. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Deus está falando aqui para Adão o que vai acontecer agora. Você tinha tudo nas mãos, você não precisava passar por isso, bastava você obedecer. O jardim estava aí, as plantas estavam aí, o seu alimento, tudo que você precisava estava aí. Não tinha pecado, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha lágrimas. Você não precisava passar por isso, mas você tem o poder de escolher. E você escolheu errado. Você poderia escolher o certo. Você poderia escolher ouvir a palavra que foi semeada na sua vida. Foi semeada uma palavra na vida de Adão e Eva. Foi semeada a palavra de princípios, uma palavra de obediência, uma palavra de ordem. Mas eles escolheram ouvir uma outra palavra. Eles escolheram a outra semente, a semente do pecado, a semente da desobediência, de uma outra palavra do inimigo, de alguém que não tinha boas intenções com ele, de alguém que só queria a ruína deles, de alguém que só queria o mal. Então, por causa disso, naquela primeira semeadura lá no Éden, a semeadura que eles fizeram, eles tiveram uma colheita, e que toda a humanidade também colheu. Toda a humanidade passou por essa colheita, por uma semeadura que foi feita. Lembra que eu falei? Você semeia e você colhe, mas às vezes outro semeia e você colhe essa semeadura, né? Uma semeadura que veio por maldição hereditária, uma semeadura que veio por pecados que outros cometeram e você indiretamente sofre as consequências por essa semeadura. Mas Jesus veio e mudou essa história. Jesus trouxe outra semeadura para a gente. Jesus semeou a vida. Jesus semeou a paz. Jesus semeou a salvação. Jesus mudou essa história. Jesus derramou gotas de sangue e mudou aquela história das gotas de suor que foram derramadas, né, do pecado. Então essas gotas de sangue que Jesus derramou mudou a história. Transformou essa história de pecado. Então agora o homem e a mulher, todos nós seres humanos, crianças, adolescentes, jovens, têm a oportunidade de mudar essa semente do pecado e agora viver uma nova dimensão, usufruir dessa semeadura que Jesus fez, derramando seu sangue na cruz e morrendo por nós. Ele, homem, Deus, justo, sem pecado, transformou toda a história de uma semeadura de pecado e trouxe uma nova colheita para a gente, uma colheita de salvação, uma colheita de paz. E nós agora também temos o livre-arbítrio, assim como Adão e Eva tiveram o livre-arbítrio para decidir receber uma semente. Que palavras são sementes? Nós vamos ver daqui a pouco. As palavras são sementes, então eles receberam sementes de vida que Deus trouxe para eles terem uma colheita eterna, de vida eterna, de viver maravilhas sem pecados. Mas eles optaram pelo livre-arbítrio, escolher sementes de mentira. Eles optaram pela mentira, receberam sementes de mentiras. Eles tinham sementes de verdade para ter colheitas de prosperidade, colheitas de verdade. Mas eles escolheram ouvir mentiras, receber mentiras e mudar as sementes de verdade por sementes de mentiras. Que sementes você tem ouvido? Que sementes você tem substituído pelas sementes originais, pelas sementes verdadeiras, pelas sementes da vida da paz, para você ter uma colheita abundante,
para você ter uma colheita diferente, para você ter uma colheita sonhada por Deus. Deus sonhou para você com uma colheita de vida, com a colheita de prosperidade, de sonhos bons, sonhos realizados, de felicidade, de paz e salvação. Mas que escolha você tem feito? Que escolha eu tenho feito para eu obter a semeadura, para eu obter a colheita que Deus sonhou para mim? Fique pensando sobre isso aí. A gente volta no próximo vídeo, tá bom?